Eu passei exatamente 2 dias seguidos defendendo o Léo Lins no TikTok e também no X. Sim, no antigo Twitter. E vou falar para vocês, defenderia quantas vezes fosse necessário. Até mesmo o porquê o que está em jogo é a democracia e o direito de você poder opinar e fazer piadas sobre tudo e sobre todos. O que está em jogo é você rir ou chorar, mas parece que o governo e o jurídico quer que você só chore, quer que você só pague imposto, beleza? Hoje vamos reagir a este vídeo aqui, que tipo vale muito a sua e a nossa atenção. Esse aqui é um vídeo cujo qual me fez refletir muito. E de antemão digo que não é de primeira mão que eu estou assistindo esse vídeo. Ou seja, eu já praticamente eu perdi completamente a esperança no nosso judiciário. Porque o que tem de gente burra se formando juiz não tá cabendo não tá cabendo no gibi, tá bom? Então vamos lá, vamos reagir aqui, vamos assistir junto. Vou fazer algumas ponderações e algumas pontuações estratégicas nesse vídeo. Vamos lá? Quando eu recebi a notícia da minha prisão, eu passei o dia gravando no SBT, ao lado de grandes amigos, o que ajudou a deixar o clima um pouco mais leve. Leolin, você tá muito pesado, cara. Você tá muito. Ó, você engordou, hein, fio? Ô, meu, rapaz, maneira aí, hein, fio? Muito já se falou dessa minha condenação, que é a liberdade de expressão, a diferença entre uma piada num palco e uma declaração, que leva um humorista a sério, político na palhaçada. Pô, mano, na moral, depois que a Aline Minerato traiu ele, abandonou o cara, ó como tá desorganizado a casa do cara, velho. Pô, velho. Pô, bora organizar a casa aí, Léo Lins. Pô, tá tudo bagunçado isso aí, meu. Que liberdade de expressão não é de opressão, que piadas podem ofender, etc. Antes Depende. Se a piada for contra judeu, não ofende ninguém. Se a piada for contra a igreja evangélica, não ofende ninguém. Ah, mas se é contra preto, LGBTQIA+, e por aí vai, aí ofende. Aí você tem que ficar preso mesmo. de me pronunciar, eu quis ler toda a sentença da juíza que condenou. E outra, Léo Lins, eu vou falar pra você. Se você tivesse, ao invés de fazer piada, se você tivesse fazendo músicas para o funk e portando fuzil, você não ia ser preso. Teria até juiz pedindo pra tirar foto com você. Entendeu? Se você fosse de fato, um cara que é faccionado, você estaria até sendo amigo do Alexandre de Moraes. Você seria amigo do Alexandre de Moraes. Mas como não é, como é um simples humorista, infelizmente, problema seu. Condenou um humorista, no caso eu, a mais de 8 anos de prisão e uma multa de quase 2 milhões. Bom, agora é a hora das ponderações. Fiz muita piada e fiz muitas observações no vídeo do Léo Lins. Eu fico indignado, porque aqui no Brasil ninguém consegue, não é questão de conseguir, é que ninguém cumpre uma pena dessa. Ninguém cumpre. Você vê aí estupradores, pedófilos, traficantes, serial killers, cometeram vários tipos de crime e tipo assim, por um mínimo bom comportamento não cumpre nem um sexto da pena direito. Sabe, aqui no Brasil tivemos o caso de uma mulher que chicoteou um preto. Ela foi presa por 8 anos. Ela teve que pagar 2 milhões de reais para o Estado. Ela teve que pagar 1.100 cestas básicas. Ah, é porque ela não é o Léo Lins, né? Se ela fosse o Léo Lins, aí ela seria presa. É, cara. Se ela fosse o Léo Lins, se ela fosse o Danilo Gentili, aí ela seria presa e ia ficar 8 anos de prisão e por aí vai. Entendeu? É que o que acontece aqui no Brasil é que a piada, o humor, a zoeira, ela tem que ser punida ao mesmo nível que o verdadeiro crime? Você que está assistindo esse vídeo nesse exato momento, está certo esse tipo de coisa? Às vezes o humor serve para avisar. Olha, esse papel que eu estou fazendo é um papel. Porém, na rua que você mora, tem alguém que não está no papel. De fato é um criminoso. De fato é um homofóbico. De fato é um fascista, um machista, um misógino. De fato é.
eu estou fazendo essa piada para te alertar e tomar cuidado. As piadas servem para isso, tá? As piadas servem para alertar ao rei. Olha, não tá muito bom essas coisas que tá acontecendo no seu governo, não. Tá na hora de você mudar algumas coisas. E a partir do momento que um humorista é cerceado, é calado, através de uma punição torpe, 8 anos de prisão, mostra-se que, cara, puniram o bobo da corte, cortaram a cabeça do bobo da corte. Quem está governando a república nesse atual momento é um genocida, é um corrupto, é um psicopata, é um doente. Não temos um presidente, temos um ditador. Não temos um judiciário cabeça, temos um judiciário que corta cabeças. Esse vídeo não é de piada. Eu estou em casa com meus gatos. Aqui a pessoa, Leonardo de Lima Borges Lins, e não o comediante Léo Lins. Uma persona cômica, criada ao longo de anos, que faz piadas ácidas, críticas, e que sabe que nem todas as piadas são para todas as pessoas. Mais uma ponderação. Todo mundo sabe que eu sou fumante. Todo mundo sabe que eu fumo para me desestressar, para controlar minha ansiedade. Tem pessoas que usam isso aqui para ansiedade. Porém, tem pessoas que não fumam e desejam que os fumantes morram. Você está punindo uma pessoa só porque ela está se desestressando. As piadas são assim. Tem pessoas que usam tal piada para incluir outras pessoas. Um cego deixa de ser cego porque gosta do show do Léo Lins? O cego tem que deixar de existir porque o Léo Lins faz piadas de humor negro contra cego. Cara, eu tô falando que a gente está caminhando para um rumo não muito bom. E quando o Estado determina se uma piada é bom ou quando o Estado determina, é sinal que não existe liberdade de expressão no Brasil. Existe para alguns, para outros é 64 nas costas. Talvez nem todos saibam, mas o humorista num palco interpreta um personagem, uma persona cômica. Na construção do texto, nós utilizamos figuras de linguagem, hipérbole, metáfora, ironia, numa licença estética e, portanto, uma análise literal desse texto não se aplica na estrutura do cômico. Isso não é uma opinião minha, isso é um dos conceitos de humor. Não, já aí o Léo Lins ele erra porque isso não é só do humor. Isso aí não é só para os humoristas. Isso não é uma linha que só os humoristas seguem. Atores, atrizes, vilão, vilã, cantor, cantora, rapper, MC usa essa mesma linha para com que uma obra audiovisual, uma cultura seja colocada à nossa vista. E tipo assim, esse tipo de linha está começando a ser desrespeitada pelo judiciário, porque eles querem determinar se uma obra é boa ou ruim. O mesmo judiciário que não recebe votos quer decidir se você deve rir ou não de uma piada. Mas, para uns, estão salvando as minorias. Não estão salvando as minorias. Nesse vídeo eu vou falar para vocês o porquê não está. Segundo o autor Simon Critickley, um autor com diversas obras a respeito da comédia e um nome respeitado na área nos Estados Unidos e no mundo. Por que eu estou citando isso? Porque é de se esperar que uma sentença pesada como essa tenha um embasamento teórico igualmente profundo. Sabe qual foi um dos embasamentos teóricos da juíza que me condenou a mais de 8 anos de cadeia? A Wikipedia.
Acreditava em um negócio desse, gente. A pessoa. Eu tenho que falar pra vocês, cara. Eu tenho que falar pra vocês. Porque a pessoa tem de tudo na vida. A pessoa tem de tudo pra ser um excelente juiz. A pessoa tem de tudo pra ser um excelente juiz. Sabe? A pessoa tem de tudo pra ser um excelente juiz. Olha o tamanho da cabeça da pessoa. Vocês estão conseguindo ver? Deixa eu aproximar mais. Olha o tamanho da cabeça da pessoa. Na cabeça dessa pessoa tem a inteligência subquântica. A cabeça dessa pessoa foi feita no Ceará. Essa pessoa tem uma inteligência ali. Porque o certo é ter inteligência na cabeça dessa pessoa. Essa pessoa, ela estudou. Eu acho que estudou. Estudou para se formar juiz. Mas a pessoa, em vez de mostrar na prática que é inteligente, o que a pessoa faz? Vai pesquisar a vida de um réu no Wikipedia, irmão. E mais, na cabeça dessa pessoa que é gigantesca, para ela não existe o Animus Jucandi. Animus Jucandi nada mais é que um ponto em específico na Constituição onde artistas, humoristas, atores e atrizes podem pegar um tema sensível e transformar em piada ou em cena. Mas, segundo a juíza que tem um cérebro enorme, não cabe Animus Jucandi no caso do Léo Lins. Porra, irmão. Wikipedia, justo site cujo da qual não tem informações corretas sobre determinadas pessoas? É sério isso? E isso não é uma piada. Você imagine um inocente acusado de homicídio, a juíza fala, você matou? Ele diz, não. Ela vai na Wikipedia, pessoas podem mentir? Sim, sabia, condenado. Puta que pariu. Isso mesmo, a Wikipedia tendo um aviso. Não é fonte primária de informação, não substitui uma pesquisa acadêmica, assim como no meu show, também tem avisos. Show de humor, apresentação de stand-up, comedy, obra teatral, ficção. Você está entrando em um teatro, está em um canal do humorista Léo Lins. Mas parece que as pessoas perderam a capacidade de interpretar o óbvio. Estamos vivendo uma das maiores epidemias dos últimos tempos, a da cegueira racional. Os julgamentos são feitos puramente baseados em emoção e ninguém quer mais ouvir o próximo. É, mano, é isso mesmo, Léo Lins. É o tempo que a gente está vivendo. É o tempo, porque é um grupo de pessoas, é um grupo de minorias que não representam. Eles falam que representam, mas não representam. Eles representam o próprio bolso. Ali dessa minoria aí, você pega 70% dela, fazem tudo por dinheiro, por fama, por elogios, por, né, marcas. Não faz pela causa. Nunca foi pela causa, mas pelos benefícios que é vir. Porém, pessoas que estão no meio dessa minoria já fizeram piadas piores, mas não foram canceladas. Porque fica todo santo dia acenando virtude cujo não tem. Quer, no máximo, convencê-lo da sua própria verdade. Isso pode trazer consequência para qualquer pessoa, mas no caso de um juiz, de uma juíza, pode trazer consequências gravíssimas. Eu vou citar alguns trechos da minha sentença e eu deixo para que vocês façam o julgamento por si só. Em um certo momento, a juíza fala: apesar de haver texto
edição, cenário, figurino e estar em um palco, parece-nos não se tratar de um personagem, e sim da pessoa a proferir discursos. Olha, gente, temos uma caixinha com o nome de uma marca de um cigarro. Mas não é cigarro, não. Parece que não é cigarro. Pô, tem uma tampa de uma caixinha de uma marca de um cigarro. Mas não é cigarro. Estranho, parece não ser cigarro. Olha, temos filtro que se parece, né, com cigarro, um fumo, mas não é cigarro. Ah, é um cotonete, gente. Não é cigarro, não. Porra, mano. Que tem de burro se tornando juiz nesse Brasil. Não tá cabendo no juiz. Não tá cabendo no gibi, hein? Puta que pariu, hein? Eu te mostro a cabeça de um jacaré, o corpo de um jacaré, o rabo de um jacaré, e eu pergunto: que animal é esse? E você responde: é um camelo. Aí não adianta mais argumentar. Não importa o que eu fale ou o que eu mostre, você já decidiu antes de olhar. Em um outro trecho, ela fala: e por mais que tenha acontecido em um teatro, ao ir para o YouTube, saiu do teatro. Então, a partir de agora, se eu assistir um filme. Olha os argumentos que essa juíza usou para proferir tal sentença, mano. É de uma bizarrice tão sem tamanho, cara. Tão sem tamanho. Meu, e tipo assim, ele tá falando. Essa é a segunda parte que ele tá falando. Tem um terceiro ponto que eu falei, pô, mano. Ali no duro, na cara. Tá na cara. Se contradiz. O juiz se contradiz. Se autocontradiz. Ele se contradiz. Entrou em contradição. O juiz entrou em contradição na maior cara dura, velho. Só olha. Filme de romance, eu posso processar os atores do filme por atentado ao pudor, porque a cena romântica entre o casal não aconteceu mais no estúdio do cinema, e sim aqui na sala da minha casa. Isso é de uma limitação cognitiva grave e preocupante. E em outra passagem ela fala: mesmo que fosse um personagem, ainda assim há crime. Vocês perceberam a contradição? Por mais que tenha um cenário, figurino, palco, microfone, pessoas, não parece ser um personagem. Agora, por mais que seja um personagem, há crime. Caralho, cuzão. Caralho. Tô sem o que dizer. Eu tô sem o que dizer. Ah, mano, puta que pariu. A partir do momento que um juiz se contradiz numa sentença, a partir do momento que um juiz se contradiz numa sentença, você já tem que ter a percepção que esse juiz está se utilizando do poder que tem para cometer um abuso de autoridade. Simples assim. Esse cara está cometendo abuso de autoridade. Esse cara, quem está cometendo crime ali, não é o réu que está ali. O cara é apenas um humorista, gente. Não tem como você querer fazer com que um humorista pague a mesma sentença de um criminoso, de um cara que realmente cometeu crime. Ele vai ali pagar uma sentença de um estuprador, cara. O estuprador não, tipo assim, não cumpre sequer um sexto da pena direito. O humorista vai ter que 8 anos de prisão. Vai ter que dar 2 milhões para o Estado, cara. Porque uma juíza que tem uma cabeça enorme não consegue pensar. Uma juíza que de fato comete crimes contra os piolhos,
Os piolhos estão cometendo suicídio na cabeça dela. Elas pulam e morrem no nariz. É, cara, complicado, complicado. Aí acabou. Porque se um personagem pode cometer um crime, agora dá para prender a atriz que faz a vilã da novela, o ator que faz o vilão no filme, numa série. Eu espero que os humoristas, que a classe artística, que as pessoas em geral entendam a gravidade de uma sentença como essa. Eu sei que muitos estão indignados com a minha condenação, alguns estão felizes, porque é isso que virou a nossa sociedade. Um coliseu romano onde cada grupo vibra quando um suposto adversário, às vezes nem é, cai ou é empurrado aos leões. E enquanto a plebe se mata, os imperadores assistem do camarote, invioláveis e intocáveis. É, pra vocês verem. Um que o pessoal diz que é o humorista, fala, olha, esse cara é um grande, né? Um grande humorista, um grande comediante. Thiago Santinelli, o mesmo que fez piada com judeu, o mesmo que desenhou na cadeira do seu amigo uma insignia nazista. Comemorou a prisão do Léo Lins, está comemorando essa sentença que o Léo Lins vai ter que pagar. Humorista, hein? Ha, 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 hein? Teve uns outros dois ali, aquele que fazia o papel da Dilma, lembra? Comemorou também. Comemorou também. Isso é um humorista, mano. Tá escarrando no prato que comeu. A cena dos comediantes abraçou esses dois para esse ser o pato. Esse ser o pago. Esse é o pago que esses dois comediantes. Esse é o pago desses dois comediantes. Esse é o pago que eles dão. Para que rumo está indo a nossa sociedade? Os valores estão sendo invertidos, um olhar vira um estupro, uma piada, um discurso de ódio, e a corrupção vira o padrão. A gente acostumou tanto com desvios de caráter que, quando estamos diante de uma virtude, ela vira digna de elogio. Não, esse prefeito é muito bom, esse aí nunca roubou, nunca se envolveu em corrupção. Mas, mas isso era para ser a regra, não a exceção. Como é que a gente chegou aqui? Em parte, eu te digo, vestindo os vícios com um manto da moralidade. Usam esse manto há tanto tempo que às vezes nem percebem o erro. Durante o meu julgamento, certo momento, o promotor de justiça me pergunta: você já parou para considerar que essas pessoas que estão aqui falando a seu favor, negros, gays, pessoas com deficiência, já parou para pensar que eles podem ser uma minoria dentro da minoria? Puta que pariu. O cara, pra fazer uma coisa dessa, ele tem que ser doente mental, cara. Olha a pergunta que o cara faz, velho. Olha a pergunta que o cara faz. Vou falar aqui pra vocês. Vamos supor aqui. Um preto não pode ser amigo de um branco. Um preto não pode ser amigo de um branco. Porque a bolha preta fala: o branco te escravizou. Percebeu? Você entendeu a lógica? Olha a minha lógica. Eu quero ver se. Tô tentando correlacionar o que eu estou falando com o que o Léo Lins está falando aqui agora. Olha, tá vendo aquele branco? Você não pode ser amigo dele. Ele te escravizou há 300 anos atrás. Você não pode rir da piada que esse cara fez de humor negro. Humor negro, a palavra humor negro é racista. Olha, aquela outra palavra. Ah, como é que é? Deixa eu ver se eu lembro. Uma hora eu lembro. Vai ter um vídeo que eu vou falar sobre essa palavra. Entendeu? Vou lembrar. Meu, não consigo entender, cara. Qual é a loja pro cara fazer tal pergunta idiota, cara?
É uma pergunta tão idiota, tão burra, tão sem noção. Então, só porque o cara está defendendo o Léo Lins, um preto está defendendo um Léo Lins, um trans está defendendo o Léo Lins, ele supostamente deixa de ser o que é. E aí eu respondi: mas o objetivo desse processo não é justamente o respeito às minorias? Você está me dizendo então que essa minoria é tão pequena que não merece respeito? Em que momento a nossa régua moral e jurídica passou a ser baseada em um número do IBGE? Isso se Ah, gente, me desculpa, o que eu falei agora há pouco é besteira, tá, gente? Agora que eu percebi, tá? Também fazendo vídeo durante a madrugada, você acaba misturando as palavras. Porque pra pensar, você vê umas coisas dessas, sabe? Você vê umas perguntas tão imbecil, cara. Pera aí, minoria da minoria? Que coisa imbecil. Que pergunta idiota, cara. E você pergunta pra um juiz ou desembargador, um procurador fazer, cara, um promotor fazer. Isso é uma pergunta de retardado. Um retardado faz esse tipo de pergunta. Você não espera isso de um promotor. Ou espera? Olha a pergunta que o idiota faz. Para pra pensar que quem está te defendendo é a minoria da minoria. Ou seja, então pode ser desrespeitada. Não, não vou te ouvir não. Você é irrelevante. Você não, você, não, você não é gay não, tá? Não, você não é gay. Você tá defendendo o Léo Lins, você não é gay não. Você não é viado, você não é trans. Não, você não é preto não, tá? Tá bom? Você é um pardola, tá? Você é um calvo. Porra, irmão. Desculpa, gente. Antes, né? Agora eu vi que eu falei besteira agora há pouco, tá? Porra, irmão. Sabe, aqui cada coisa envolvida nesse processo, as pessoas que estão envolvidas nesse processo, as pessoas que querem porque querem que o Léo Lins se lasque, as falas, as coisas que foram colocadas nesse processo, as digitalizações, você olha, é uma burrice atrás da outra. E você tenta, pô, não tô entendendo. Um faz pergunta idiota, a outra vem com umas falas idiota, burrice em cima de burrice. Não tem como levar um processo desse a sério. Não tem. O processo em si é uma piada, cara. é que era uma minoria. Pelo menos no meu julgamento, haviam mais minorias do meu lado do que contra, porque não levaram nenhuma. E mesmo assim, em nome da defesa das minorias, a juíza ignora a opinião dessas minorias e determina que piada incentiva o crime, o ódio e o preconceito. Provavelmente, então, essas pessoas envolvidas no desvio de bilhões do INSS, coitados, às vezes eles só ouviram muitas piadas de idoso ou piadas de corrupção, e aí estavam rindo, quando viram, roubaram. A culpa não é deles, a culpa é do riso. Aliás, criticam também pessoas que riem de determinadas piadas. Como é que pode rir disso? Olha, Porra. E tipo, no TikTok, o TikTok virou um antro de progressistas, cujo da qual são ridículos. Teve uns dois vídeos influenciador grande do TikTok. Esses que estão defendendo o Léo Lins tinha que tudo morrer, tinha que tudo ir pra prisão perpétua junto com o Léo Lins. Porra, é sério isso, cara? É sério que você tá desejando a morte de uma pessoa só porque a mesma está rindo de uma piada insignificante? Pra mim é insignificante. Uma piada, as piadas são insignificantes porque elas não acrescentam quase em nada na sociedade, porque elas só servem para uma coisa: fazer você rir. Porque piadas, como o próprio Danilo Gentili falou, piadas não rouba, piadas não matam, piadas não desvia dinheiro público, piadas não é serial killer, piadas são meras piadas, são insignificantes. Você quer que eu morra por causa de piadas? Porque eu estou rindo de uma piada? Não sei por quê. Eu sei porque essa galerinha faz isso.
Porque a vida delas é uma merda. A vida delas é um rancor puro, é o puro ódio, sabe? Não existe amor, não existe felicidade, não existe alegria. Então, pelo outro rir de uma piada insignificante, pelo outro ser feliz, pelo outro levar a vida já é uma bosta. Mas é roubado todo santo dia. Todo santo dia temos que pagar imposto. Aí nós quer rir dessa situação, aí essa gentalha, essa gente imunda, essa gente que não merece nada, que não merece sequer o prato de comida na mesa, essa pessoa quer que você morra, cara. Quem tem que morrer é elas, do próprio veneno delas. Simples assim. Diferentes pessoas têm diferentes sensos de humor. Mas não, como é que tá rindo? Por que tá rindo? Quando a gente ri, nós liberamos endorfina, dopamina, neurotransmissores que fazem você se sentir bem. Eu não vejo problema nisso. Eu acho mais problemático quando, ao ouvir uma piada, a pessoa, ao invés de rir, reage com ódio. Como fizeram na França, ao invadir o prédio dos cartunistas e metralharam todos. Como fizeram no Afeganistão, onde sequestraram e executaram um comediante por causa de... Ah, ele tá mencionando o caso do Charlie Hebdo, né? Eu lembro esse caso aí. E tipo, os caras que fizeram isso aí, os caras que mataram os humoristas, os chargistas, não gostam do LGBTQIA+. São pessoas puramente misóginas. Maomé tem falas em na sua biografia, tem falas contra as mulheres, sabia? E essa minoria irritante sauda a Maomé, sauda a Alá, ama o Irã, né? piada. Ou até em violências menores, como no caso do Will Smith, que deu um tapa na cara do comediante Chris Rock. Situação semelhante, eu vivi aqui em São Paulo, parado na rua, tomei um soco na cabeça pelas... Ah, Léo Lins, você merece, tá? Você mereceu levar um soco. Sabe por que você mereceu levar um soco? Porque as pessoas que cometem crime contra você, você não processa, você não leva adiante o processo. Você tem que levar adiante. Você tem que processar e fazer a pessoa perder tudo. Essa juíza não quer que você perca tudo. Essa militância imunda, essa minoria, eu falo os que não representam. Tem uma galera ali dentro que não representa em nada as minorias. Eu falo os influenciadores, tá? Não é a minoria em si. Essa minoria não quer ferrar com a sua vida? Então pronto. Esse cara que te agrediu, parece que foi um professor da USP, eu acho. Não sei se eu tô enganado. Tinha que perder tudo. O processo era 50 mil, né? Ele tinha que pagar. Você deixou pra lá. Ah, mano, paga só as custas dos meus advogados aí, cada um segue seu rumo. Não, ele tinha que te pagar. Ele não te agrediu, ele não quis sair como herói na internet porque agrediu um humorista só porque fez piada contra minorias. Ele não quis sair como um famosinho na internet. Então, agora tem que responder. Você mereceu ser agredido, ô Léo Lins, porque você foi burro. Na época você foi burro. E não foi só aquela agressão, não. Teve duas. Teve duas agressões. E você não processou ninguém. Deixou como tava. costas. Tem vários exemplos de agressão de pessoas que se irritam com a piada, mas não que riem com a piada. E ainda assim invertem essa lógica para fazer parecer que as pessoas que riem de determinadas piadas têm grande chance de cometer atos de ódio e de preconceito. Eu amo as piadas dos Léo Lins, mas nem por isso eu sou misógino, nem por isso eu sou racista, nem por isso eu sou racista, machista, né? Misógino, preconceituoso. Nem por isso eu sou, tá, gente? Tem pessoas que assistem o show do Léo Lins, é a mesma coisa. Nem por isso são criminosas.
O crime não tá na piada. O crime não é a piada. Fazer piada não é crime. O humorista não tem que ser preso por fazer piada. O verdadeiro crime aqui no Brasil não é punido. Lembra do caso que eu falei sobre da mulher que chicoteou um preto? Eu não sei se foi no Rio Grande do Sul ou se foi na Bahia. Em um desses dois estados aconteceu isso aí. Ela não foi punida. Ela não cumpriu 8 anos de prisão. Ela não pagou 2 milhões de reais pro Estado. Ela não arcou com cestas básicas. Ela até os dias de hoje anda solta, leve e ganhando dinheiro. Mas o Léo Lins tem que ser preso, né? Eu não vou ser hipócrita. Você pode falar, pô, mas então você quer afirmar que jamais alguém pode ouvir uma piada e ter uma atitude de agressão física ou psicológica? Eu não tenho como afirmar, mas se a pessoa fizer isso, que ela responda pelo crime que ela cometeu. Eu não posso jogar Street Fighter, agredir alguém e colocar a culpa no japonês que fez o jogo. E tipo, eu vou acrescentar. Eu vou finalizar esse vídeo aqui, gente. Eu vou cortar aqui. Não vou mais reagir. Só tem 2 minutos. Falta 2 minutos. Praticamente, ao meu ver, vai ser. Algumas coisas que ele vai colocar, ao meu ver, vai ser irrelevante. Meus amigos, chega aqui. Chega mais pertinho. Olha aqui meus olhos aqui. Qual é o grupo que para as minorias considera artístico isso? Qual é o grupo que direto e reto cria músicas em apologia ao crime organizado? Qual é o grupo que direto e reto cria música em apologia ao estupro? Qual é o grupo que já vi canções cuja qual é apologia à pedofilia? Qual é o grupo que vive incentivando o menor a ficar portando fuzil? Qual é? O que realmente incentiva você a cometer crimes? Qual é o grupo? Vocês sabem muito bem quem. Vocês sabem muito bem qual é o grupo e você sabe muito bem quem são os artistas. MC Pose do Rudo, Oruan e o grupo do funk. Esse sim, tem membros que realmente são faccionados. Realmente tem envolvimento cabuloso com o crime organizado. Que o mundo do funk está sendo utilizado para lavar dinheiro para o tráfico. Nem por isso uma juíza condenou o MC Pose do Rodo a 8 anos de prisão. Nem por isso um juiz mandou prender em regime fechado o Oruan. Nem por isso. Então, antes de vocês virem querer falar, ah não, essas piadas são criminosas, tem letras do funk que é criminoso, mas eu não vejo nenhum juiz condenando A ou B funkeiro. Então vamos encerrar esse vídeo agora. Eu não sei, cara, eu vou falar pra vocês, é porque já é de madrugada, é 2 horas e 33 minutos, vocês estão acostumados aqui ou no TikTok com um Alan taxativo, um cara que, porra, tá gritando, feito uma gazela. Aqui, cara, eu moro num quintal cheio de parentes, ou seja, eu não posso me soltar do jeito que eu quero. Talvez amanhã, talvez hoje vai ser 2 vídeos, esse e um outro, né? Vai depender do meu humor, se eu vou estar acordado mentalmente. É, Brasilzão. E é mais um dia nessa putaria.